Hold up. Bora fazer agora o terceiro problema da nossa provinha da Olimpíada Cearense de Matemática, nível 1 2019, tá? E tem umas coisinhas legais nesse problema, tá? Eu tinha notado que essa questão, pessoal, ela é basicamente idêntica a essa questão aqui, ó. Olha só. Essa questão aqui que caiu na primeira fase da OBMAP de 2016 foi o problema 16. A figura parece diferente, mas ela é assim, ela funciona da mesma maneira, tá? A gente vai fazer a da Olimpíada Cearense, vai fazer essa e depois eu vou mostrar para vocês esse probleminha aqui, ó. E esse probleminha é mais assim pro pessoal que já está com treinamento mais avançado e tal, pessoal que já sabe permutação com repetição ou combinação simples, tá? Então, o pessoal que já está sabendo essas coisas vai ver que tanto esse probleminha da Olimpíada Cearense como esse problema da primeira fase da OBMAP são um caso muito simplificado desse problema esse problema conhecido já, esse problema é bem... Todo livro de combinatória tem um problema ou esse aqui ou idêntico a esse, né? Então, bora lá. Bora resolver o problema da Olimpíada Cearense. Problema 3. Acompanha aí, ó. Theo mora em uma cidade com 10 ruas, todas de mão dupla, sendo 5 na direção norte-sul e 5 na direção leste-oeste, como na figura ao lado. 10 ruas, ó. As ruas, pessoal, são essas linhas, certo? Vai ter na direção norte-sul, vertical, né? 1, 2, 3, 4, 5. Direção leste-oeste, ou seja, horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. Após uma grande chuva, os trechos pontilhados ficaram bloqueados. Trechinhos pontilhados aqui, né? A gente está vendo que tem um aqui que não está bloqueado, né? E outro aqui também que não está bloqueado, mas o resto aqui no meio está tudo bloqueado. Theo mora no ponto A e trabalha no ponto B. Ponto A, ponto B lá em cima. Só dando um spoilerzinho lá na frente, ó. Olha essa questão que eu disse que é um caso mais geral, né? Ponto A, ponto B. Enfim, né? Já a gente chega lá. Item A. Qual é o número mínimo de quarteirões que Theo precisa caminhar para ir de casa ao trabalho? Justifique sua resposta. Aí a pessoa que não tem noção dessa questão que eu falei, que é um caso mais geral, a pessoa vem aqui e vai pensar assim, ó, daqui para chegar lá no B, se eu for toda a vida por baixo, depois lá em cima for por cima, lá no final for por cima, assim, ó, vai para direita, 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 cima, para cima, para cima, para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí a pessoa tenta assim agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A ideia, assim, para você se convencer que é sempre 8, uma maneira interessante é você ver o seguinte, ó. Vou fazer até um risco aqui e vou apagar, ó. Você pode imaginar que tem uma luz bem grande aqui, certo? Uma luz bem grande aqui, é isso aqui que ficou. E uma luz bem grande aqui, tá? Essa luz aqui, desenha um olho, né? Essa luz aqui, iluminando aqui assim, ó. Essa de cima vai fazer uma sombra aqui assim, ó. Sempre desses trechinhos, ó. E essa aqui do lado vai fazer uma sombra assim, ó. Sempre desse trechinho, tá? De forma que aqui, como a pessoa vai sempre para a direita e sempre para a esquerda, não faz sentido ela voltar. Não seria o caminho mínimo se ela voltasse, né? Ela tá vacilando aí, né? Ela vai sempre ou para a direita, para o leste, ou para o norte. Então, sempre ela vai percorrer esses 4 caminhos assim, ó. 4 para cima e 4 para a direita. Né? Então, assim, você pode se convencer dessa maneira, mas nem precisa de tanto, tá? Nem precisa
dessa coisa toda aqui, ó. Vamos justificar isso aqui. Ó, que é escrever o item A, né? Então, no item A, qual é o número mínimo de quarteirões que Etel precisa para caminhar para ir de casa ao trabalho, ponto A ao ponto B? Você pode escrever assim, ó. Ele precisa de, no mínimo, andar 8 quarteirões. Ele precisa andar, no mínimo, 8 quarteirões. 8 quarteirões. Sendo 4 para a direita, 4 no sentido leste-oeste, né? Leste-oeste. Ou, vamos escrever oeste-leste, né? Que é para... Leste-oeste seria da direita para a esquerda, leste. Sendo 4 no sentido oeste, leste e 4 no sentido sul-norte. Sentido sul-norte. Precisa escrever mais do que isso? Não, pessoal, não precisa, tá? Você olha a figura e já tem essa ideia. Esse item aqui, você pode errar se você se enrolar na hora de explicar. Então, o que você faz para se blindar contra isso? Fala simples, você fala o necessário, né? Você fala só aquilo ali que, para não falar demais, não fala besteira, né? Tem aquela história, né? Quem fala pouco, paga de sabido, né? Mas você tem que tomar cuidado para não deixar de falar nada, né? Assim, você tem algumas ideias para demonstrar, para falar, para escrever, todas têm que estar lá, mas você tem que ser conciso nelas, certo? Essa ideia aqui, ó, são 8. Disse a resposta, 4 num sentido, 4 no outro. Simples assim. Não vai escrever esse negócio que eu coloquei de a luz reflete não sei o que e tal, sombra, não. Vá ser simples, tá? Seja conciso. Item B. Item B é que começa a brincadeira. Ó. Sabendo que Theo sempre escolhe um caminho com uma quantidade mínima de quarteirões, ou seja, sempre anda para a direita ou para cima, de quantas maneiras ele pode ir de casa ao trabalho? Justifique sua resposta. De quantas maneiras ele pode ir de casa ao trabalho? Então, pessoal, uma coisa, vou riscar a figura, depois eu vou, né, apagar ou reescrever ela embaixo. Isso aqui não é, não, você não pode escrever uma solução, olhe lá em cima, não. E a Olimpíada Cearense, ela, acho que ainda é assim, ou não sei se é toda prova, mas normalmente é um caderno de questões. Aliás, vai ter uma capa, a questão lá em cima e embaixo é para você escrever. Mas tem prova, por exemplo, eu acho que a última vez que eu ouvi falar no AUBM, como é que ela era, como é que foi a prova, não sei se foi essa última, não sei se eu perguntei nessa última, mas a OBM costuma ser assim, uma folha de papel ofício com as questões, OBM o quê? Terceira fase, né? Uma folha com as questões daquele dia e você pode pedir folha em branco para escrever as respostas, tá? Aí você coloca seu nome lá em cima, se identifica, solução do problema tal e escreve a solução, né? Então a gente tem que desenhar o desenho de novo, tá? Não existe você apontar lá para cima e tal. Mas vamos fazer o rascunho aqui, ó. Bom, com certeza a pessoa tem que passar nesse ponto C ou nesse ponto D. Então a gente já está pensando, a gente já está percebendo que a gente em algum momento vai dividir em casos, né? Ponto C e ponto D, certo? Vamos ir pelo caminho C primeiro. Se a pessoa vai pelo caminho C, então ela vem aqui, ó. Ela não vai subir, né? Senão ela não vai chegar no caminho C. Então ela tem que ir para cá, certo? Se ela chegou aqui, não tem outro caminho.
ela continua até esse ponto, né? Esse ponto aqui vai ser interessante a gente dar um nome para ele. Vamos chamar de ponto E. A partir do ponto E, eu vou ter essas possibilidades, ó. E aqui é que entra o probleminha mais geral que eu vou falar depois, tá? Ele resolve essa situação, mas aqui é tão curtinho que nem precisa. Inclusive na solução do site deles, que dá a solução oficial, né, da banca pelo menos, sei lá, o cara só diz assim, ó, daqui para cá é tanto, tá? Então, ó, do ponto E ao ponto B, ele pode vir por aqui, ó, é uma opção. Tem outra aqui, tem outra aqui, outra e mais outra. Se você contar, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco possibilidades. Então, eu posso pensar assim, ó, de A para C para B, opa, para B, isso aqui são cinco possibilidades. Isso aqui é só um rascunho, tá? Cinco possibilidades. De, de A para B, passando por D, vamos pensar como é que seria. A para D, A para B, né, passando por D. Esse caminho aqui, ó. É uma notação bem aleatória, né, para que eu estou usando, né? Não vou usar isso aí lá no mais na frente. Então, de A para B, passando por D, deixa eu apagar só esse negócio aqui, ó. Tá muito confunde, né? Mas o ponto é, como eu falei, eu vou referenciar, né? Então deixa ele aí para eu não me esquecer. Ó, de A para B passando por D, com certeza eu tenho que chegar nesse ponto. Vou pegar aqui o pincel, tenho que chegar nesse ponto. E desse ponto eu não tenho outra chance, não tenho outro caminho. Tenho que vir para ponto D. Chegando no ponto D, tenho que chegar nesse. Não tem opção, né? Então eu vou chamar esse ponto aqui de F e esse ponto aqui de G, certo? Então o que sobrou para a gente aqui, ó? Para ir de A, então assim, eu tenho que ir de A para F e de G para B. E de A para F vai ser a mesma quantidade ali de ir para o G para B, né? Então eu vou contar de quantas maneiras ele pode ir de A para F. Uma, duas, três. De G para B também, ó, vai ser uma, duas, três. Mesma coisa, né? E assim, para cada uma dessas, eu tenho três dali, né? Então, assim, se eu fui pelo primeiro caminho, lá em cima eu tenho três opções. Se eu fui pelo segundo, tenho três opções lá no G para B. Se eu fui pelo terceiro caminho, de A para F, tenho três opções lá em cima. Então vai ser 3 vezes 3, né, caminhos, que é o princípio multiplicativo, né, para quem tô falando assim do pro aluno mais iniciante para o mais avançado, certo? Mas então assim, aqui fica só para completar o borrão aqui, fica 3 vezes 3, 9, né? Aí 9 com 5, princípio aditivo, para quem sabe, né? 14, né? Tem o princípio multiplicativo e o princípio aditivo, tá? São os princípios fundamentais da contagem, né? Então, assim, vamos desenhar a figura de novo, contando esses pontos. Desenhar aqui do lado. Vou pegar um auxílio aqui das linhas de grade do negócio, né? Desenhar com pincel preto. Então, mais ou menos aqui. Vai ser assim, ó. Cara, que sofrido desenhar isso. Acho que eu podia ter pego no computador aqui, né, e desenhado. 2, 3, 4, pronto.
Deu certo, né? Um pouquinho de paciência. Então, esse aqui é o ponto A, ponto B. Ele vai ter que passar por esse ponto ou por esse. Esse aqui eu chamei de C, esse aqui de D, esse aqui de E, esse aqui de F e o outro de G, né? F e G. Vou até apagar completamente isso, já estou com o que interessa lá embaixo. Vamos lá. Escrever a ideia aqui, né? Tel, né? Partindo do ponto A, do ponto A, vou deixar essas linhas, depois eu apago, tá? Partindo do ponto A, Tel tem que passar por C, pelo C, pelo ponto C, seria interessante eu escrever antes disso, considere a figura ao lado. Deixa eu ver se eu preciso, deixa eu ver se tem como eu... Eu vou fazer o seguinte, eu não vou reescrever isso tudo não, vou apagar esse começo aqui e vou escrever o seguinte, ó. Considerando a figura... Oh, não tem jeito, né? Foi mal, galera. Acontece. A figura ao lado. Note que Tel tem que passar pelo ponto C ou pelo ponto D. Ponto D. E eu vou abrir em casos aqui já. Ó. Se passar pelo ponto C, né, já é o primeiro caso. Se passar pelo ponto C, certamente chega no ponto E. No ponto E. Do ponto E para o ponto B, temos ou tem-se a, né? Há 5 possíveis caminhos. Uma pergunta. Eu preciso mostrar esses caminhos? Pessoal, não, porque é pouco, tá? Dá para a pessoa olhar e 1, 2, 3, 4, 5, certo? Você tem que tomar cuidado novamente em não escrever demais e errar. Escrever demais é demais mesmo, né? Porque aí, ó, você tá vendo que eu estou escrevendo um monte de coisa, um texto, né? Mas você tem que saber o limite para você não falar demais, certo? Você poderia colocar um ponto G, H, I, J e dizer assim, vai por E, tal, tal, tal,
depois E não sei o que, não sei o que, G não sei o que, não sei o que, até chegar em B, né? Você poderia dizer todos esses caminhos. Isso se você não utilizar, para quem sabe, novamente, o, as técnicas que a gente vai ver nessas questões mais embaixo, tá? Nessa aqui em especial, certo? Continuando. Vou fingir que isso é a coisa mais fácil do mundo, que todo mundo que é 5, ele olhou e viu, tá? Vou perder ponto por isso? Não. Inclusive a solução oficial é desse jeito, certo? Por que eu estou tomando cuidado em falar isso? Porque tem várias. Eu podia dizer, para quem sabe, abrindo parênteses novamente, que eu tenho 5 escolhe 4 possibilidades, né? Para quem sabe, tá? Para quem não sabe, é só olhar mesmo. E para quem sabe esses 5 escolhe 4, é um pouco difícil aceitar aqui. Basta dizer isso, pronto. Mas é. A solução oficial é assim, tá? Então, continuando. Se passar pelo ponto C, certamente chega ao ponto E. Do ponto E para o ponto B, há 5 possíveis caminhos. Segundo caso, se passar pelo ponto F, obrigatoriamente chega em D. Não, para chegar no ponto. Se passar. Para chegar em B sem passar por C, para chegar em B sem passar por D, certamente, ou sem passar por C, né? Passa por D. E obrigatoriamente nos pontos F e G também. E obrigatoriamente nos pontos F e G. Para cada maneira dele chegar em F, de A para F, há quantas maneiras dele. Bora escrever assim, ó. De A para F, há 3 maneiras. E para cada uma dessas, para cada uma dessas, há 3 de ir de G até B. Ok? Daí são 3 vezes 3 igual a 9 maneiras de ir de A até B, passando por D. Somando esses dois casos, somando essas duas possibilidades, essas duas possibilidades, há 5 mais 9 igual a 14 maneiras de Theo
ir de casa para o trabalho, né? De casa para o trabalho. Ó, eu costumo dar uma dica para meus alunos que é o seguinte: é, deixa a resposta. Se você tem certeza do que você está fazendo, se tiver certeza, grife a resposta, certo? Uma dica top agora, né? Por quê? Porque o cara que vai corrigir uma prova dessa, ele tem 1 milhão de provas, ele muito provavelmente vai chegar na sua prova de saco cheio, uma pilha de provas. Se ele está vendo que você acertou, ele vai passar o olho já querendo dar o certo, ok? Mas se você circular uma resposta errada, então aí você tem que ter certeza que está fazendo, sabe? Se você circular uma resposta errada, ele vai começar a corrigir já querendo lhe dar zero, sem muita boa vontade de achar alguma coisa, certo? Então, assim, se você está em dúvida da resposta, não grife, não deixe ela destacada. Por quê? Porque a pessoa vai ter que olhar todos os detalhes da sua solução. Aí você vai ganhar pelo que você acertou e errar pelo que você errou. E perder pelo que errou, certo? Então, uma dica importante. Marque a resposta se tiver certeza. Se tiver certeza. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso item B. E assim a gente conclui a questão. E calma aí que eu vou falar um bocado de coisinha legal a mais, tá? Hum, novamente, assim, só frisando que não foi nada demais também, tá? Pessoal aí que vê um bicho de 7 cabeças no núcleo cearense, pessoal aí do nível 1, não foi nada demais, pessoal. Dá para qualquer um fazer isso aqui, certo? Nada demais. Porém, esticando um pouco, ó, para os meus alunos, eu não ensinava combinação simples até me ligar de um problema da Olimpíada Brasileira que só saía por combinação simples. Problema da terceira fase. Daí, eu passo a usar combinação simples e o pessoal do nível 1 segurei que ainda tem essa questãozinha aqui, ó, esse probleminha da primeira fase de 2016 da OBMAP, que é basicamente idêntico, certo? Então, assim, eu não ensinava com combinação simples, permutação com repetição, sempre ensinei e tal, mas desde que eu percebi esse problema da OBM, que eu tenho ensinado combinação simples, e esse caso mais geral aqui, ó, ele sai por combinação simples, certo? Mas, pessoal, bora fazer essa da OBMAP aqui, primeiro, que ainda é bem simples também, ó. Primeira fase da OBMAP, problema 16. O pessoal vê um bicho de 7 cabeças no Olímpico Cearense, o problema, eu sempre costumo falar, é a escrita, tá? Vocês estão vacilando para escrever, porque as questões não são complicadas. Eu pergunto para um monte de alunos, sei lá, 100 alunos, que eu dou aula para muita gente. Pergunto para esse pessoal todinho, pessoal, vocês fizeram quantas questões? Todo mundo fala, fiz metade da prova, fiz mais da metade. E cadê essas medalhas aí, pessoal? Cadê? Então, é a escrita, pessoal. Um aluno chegou para mim e falou, professor, esses vídeos aí, professor, adianta a escrita e tal, para a gente não ficar... Mas, galera, só adiantar a escrita você não vai ver o processo, tá? É chato você ficar vendo eu escrever bem devagar. É chato. Eu acho chato eu escrever, entendeu? Imagina vocês. Mas, assim, se você não vê como é que é feita a parte difícil, a parte chata da coisa, como é que você vai fazer, entendeu? Por que você vai fazer? Então, observe, pegue esses detalhes que eu dou escrevendo, tá? Vejam como é que eu escrevo. Ponto. Bora fazer o probleminha 16 da OBMAP 2016. Eu vou fazer ele porque ele é o mesmo problema. Ele é o mesmo. Bora ver aqui, ó. Caiu antes, né? Caiu antes da prova do ano passado, né? Foi em 2016. Ó. Uma formiguinha caminha pelos lados dos quadrados da figura. Vamos chamar essa formiguinha de Theo, tá? Só para humilhar, né? Sempre para baixo ou para a direita. Quantos são os caminhos diferentes que ela pode percorrer para ir do ponto P ao ponto Q? Então, lá na questão do Olímpico Cearense, falava assim, ó, caminho mínimo. Aqui ele está entregando, facilita, né? Quem nunca viu esse tipo de questão, está entregando que é para baixo ou para a direita. Então, você
Então tá ajudando isso aqui, certo? Olha só. Essa questão aqui eu não vou escrever nada, tá? Calma aí. Não precisa ficar com medo também, não. Quantos são os caminhos diferentes que ela pode percorrer? Então, assim, ó. Ela vai ter que passar por isso daqui ou por isso daqui. Vamos começar assim. Vamos começar percebendo isso. Para ela vir para cá, nesse pontinho bem aqui, ó, partindo de P, direita e esquerda. Uma, duas, três. Tá? Vamos dar um nome para esses pontos. Ponto P, ponto A e ponto B. Ponto? Cadê os pontos, professor? Pessoal, isso aqui é equivalente a um ponto. Eu poderia até juntar essa figura desse jeito aqui, ó. Podia juntar assim, ó. Cadê rapidão aqui? Podia juntar isso aqui, ó. Que seria a mesma figura. Como se eu estivesse implodindo esse quadradão aqui, ó. Esse quadradão aqui, nesse quadradinho aqui, tá, ó. Funciona do mesmo jeito. O ponto A estaria aqui, ó. Estaria aqui o ponto A, estaria aqui o ponto B. É a mesma coisa, certo? Então, de P até A, três maneiras. De A até Q, uma, duas, três. Três maneiras. Então, o caminho A, Q, três maneiras. E eu tenho que multiplicar pela quantidade, o princípio multiplicativo, para essas três de P. Não, peraí. Assim, ó, bora, fui escrever isso aqui e me enrolei. Peraí. Então, de P para A, são três maneiras, tá? Mas para cada um desses, tem os caminhos de A para Q. A para Q. Então, para cada um deles tem aqueles tantos. Então, a gente multiplica, tá? Isso aqui dá 9. 9. Isso é caso ele vá pelo ponto A. Se ele for pelo ponto B, será que é 3 vezes 3 também? Ó? Vai ser, ó. 1, 2, 3. Vezes 1, 2, 3. Então é a mesma coisa, tá? 9 mais 9. Caso ele vá por A, caso ele vá por B. 9 mais 9, 18 e tem A. Pessoal, mesma coisa, né? Do que ele ir pelo ponto, no nosso problema da Olimpíada Cearense, ó. Ele ir pelo ponto C e pelo ponto D. Olha aqui, ó. Esses dois quadradinhos, mesma coisa desses dois aqui, ó. Certo? Ok? Pessoal, esse tipo de questão, falar um negócio aqui muito legal, ó. A Olimpíada Cearense, eu costumo adivinhar as questões que caem na Olimpíada Cearense, tá? Quem é meu aluno aí sabe que toda vida eu chuto das 5 questões, umas 3, 3,5 eu tô acertando aí, né? Ano passado, que foi o ano dessa prova, eu disse assim, pessoal, eu vou focar bastante em contagem, porque já teve 5 provas que não caiu contagem, né? Nunca caiu, mas eu tenho certeza que esse ano cai. Esse ano vai cair contagem. Foi a primeira vez que eu disse isso. E caiu. E esse probleminha da formiguinha da Olimpíada do OBMAP, eu fiz ele bem direitinho, certo? Então, baseado assim nesse negócio que eu estou vendo, o que eu posso falar dessas minhas observações? Pessoal, eu posso falar que uma prova, quando cai um assunto, ela cai simples e muito provavelmente esse assunto vai cair mais complicado depois. Tá? Então, assim, cai uma questão simples de contagem, isso abre espaço para mais na frente cair uma questão mais complicada. Então, estudem, tá? Que é um assunto que eu aposto, assim. Não sei se cai nesse ano, mas é um assunto plausível de cair. Então, o bônus do bônus do bônus. Bora ver esse probleminha aqui, ó. Deixa eu tirar essas linhas. Vou só fazer a continha também. Isso aqui é um caso mais geral. É de onde originou esses problemas, tá? Ó, ele está indo do ponto A para o ponto B, passando pelo ponto C, ou não. Isso aqui eu estou ensinando atualmente para meus alunos, né? Assim, é um negócio que você tem que ensinar, não dá para... Mas isso aqui eu passei a ensinar desde que eu comecei a falar de combinação simples. Quando eu falava só de permutação com repetição, esse problema aqui já era um problema que é mais fácil de resolver por combinação, tá? Então, assim, a partir de agora, quem ainda não viu o assunto combinação
simples vai viajar um pouco. Quem não viu permutação com repetição vai viajar um pouco também, certo? A questão que a gente viu da Olimpíada Cearense e da OBMAP independem disso, mas agora já precisa, tá? Eu estou esticando, estou pegando um caso geral, certo? Pessoal do nível 2 aí, já tá fácil para vocês, tá? Já é um negócio que é para vocês estarem manjando muito bem aí. Então, bora ver o problema. A figura abaixo representa o mapa de uma cidade, na qual há 7 avenidas na direção norte-sul e 6 na direção leste-oeste. Quantos são os trajetos de comprimento mínimo ligando o ponto A ao ponto B? Ligando o ponto A ao ponto B. Então, comprimento mínimo, ele fala, nem diz que é só para a direita e só para cima, ele só diz que é mínimo. Aí você que tem que se ligar de perceber que é sempre para a direita ou para cima. Como é que a gente pode pensar, pessoal? Primeira maneira, vamos imaginar isso, vamos ver essa primeira maneira. Vou colocar aqui, tem a... Vamos ver essa primeira maneira. Combinação... Não, bora fazer permutação e repetição, né? Olha só, vai ser sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vão ser sempre 11. Deixa eu escrever de azul aqui. Vai ser sempre 11, 11 passos, né? Uns para a direita, outros para cima. Mas vai ser 11. Então, assim, imagina, você tem um monte de passo para cima, para a direita, outro para a direita, para cima, para a direita de novo, para cima, para cima. Você vai ter uma sucessão desses passos. Vamos dizer que esse aqui é o para a direita 1, para a direita 2, para a direita 3, para a direita 4. Vão ser, né? 6, né? Então, assim, a gente enfileira todos esses... Aqui é o para cima 1, para cima 2, para cima 3, para cima 4, né? São 5. Então, a gente enfileira todos esses de quantas maneiras? 11 fatorial, certo? Só que a gente tem que dividir pela permutação dos para a direita, porque não tem um direita 1, direita 2, né? Se você distingue eles, você tem que tirar essa maneira de distinguir. Tira como? Dividindo, né? Só que sabe permutação ou repetição é o básico do básico isso. Então eu vou dividir por quantos? Por 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatorial, que é a permutação da maneira de ir para a direita, e vou dividir por 5 fatorial, que é a permutação dos caminhos para cima. Eu disse que eles são diferentes, tenho que descontar isso. Então, isso aqui é com permutação. Posso deixar a resposta assim? Posso, né? Então, isso aqui é permutação com repetição. Permutação com repetição. Qual a primeira maneira de fazer? Vou deixar até isso aqui assim, né? Não vou apagar, não. Certo? E tem uma segunda maneira de fazer, que é o seguinte, ó. São 11 caminhos. Você vai escolher 5 ou 6 dele. Digamos que é 5. Para ser para cima, né? 11 escolhe 5 é o mesmo 11 escolhe 6. Uma das propriedades mais básicas desses números, né? Binomiais. É mesmo 11 escolhe 6. Até combinatoriamente falando, ó, se você tem 11 caminhos, você escolher 5 para ser para cima é a mesma coisa que você escolher 6 para ser para a direita, né? Numericamente é a mesma coisa. Você vai fazer essa conta, vai ser de fato isso. E ambos são 11 fatorial sobre 5 fatorial, 6 fatorial. Obviamente que é a mesma coisa aqui, né? Então, isso aqui é por combinação simples. Combinação simples. Item B. Para finalizar. Quantos desses trajetos passam por C? Então, você vai fazer de A para C e depois de C para B. C para B, ó. Nosso conhecidozinho aqui, 3, né? A gente fez no problema da formiguinha e no problema lá do TEL, né? Subir aqui um pouquinho. Quantos passam por C? Quantos passam? Ó, então, vamos analisar primeiro de A para C. De A para C, vai ser 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8. 8 caminhos. 4 eu vou escolher. Combinação é sempre mais simples, né? 4 eu vou escolher. É mais simples, só que nos livros, como vem depois, normalmente você vê esse problema com permutação e repetição, né? Mas por combinação é bem mais simples. 8 escolhe 4, a maneira dele de A para C. Vezes, para cada uma dessas tem quantos? De C para B. 3 escolhe 2. Ou 3 escolhe 1, né? Tanto faz. 3 escolhe 2. Vou deixar assim, tá? O cara podia ter vindo aqui assim, ó. E esse número 5 aqui, ó. 5 escolhe 4. 5 escolhe 1, mesma coisa. Aí de A para F, né? 3 escolhe 2. Aqui 3 escolhe 2 também. Então, pessoal, problema muito legalzinho, tá? Fácil. Aposto que vai vir problema de contagem mais difícil depois. E, por enquanto, é só até o nosso problema 4. Valeu, galera!